Obrigado desde o início dessa campanha até esse último dia de hoje a respeito do que se trata essa passagem. Paulo pregou, a menina foi liberta e o resultado disso foi o quê? Prisão. Mas mesmo assim eles não esmoreceram e não desistiram. Afinal de contas, eles tinham a certeza no coração deles, eles tinham certeza no coração deles o que Deus tinha na vida de cada um deles. Estou falando de Paulo e Silas. Então, de forma alguma, eles iriam desistir. Eles tinham aquela consideração do quanto Cristo havia sofrido por eles. E agora, logicamente, eles, tudo que eles fizessem e sofressem, não seria nada comparado ao que o Senhor Jesus fez. E suportou. A gente só vê o que Jesus fez. Mas tem que considerar o que ele suportou para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Calúnias, desprezo, rejeição, vergonha, humilhação e todo tipo de dificuldades que hoje nós semelhantemente passamos. Então agora Paulo e Silas, presos, não podendo mais se deslocar, pelo menos do local onde eles estavam, porque obviamente estavam presos, eles continuam perseverando em adorar o Senhor, em glorificar a Deus. E é esse ponto que nos chama a atenção e que nós devemos também prestar bastante atenção e seguir esse exemplo, porque é comum hoje em dia nós vemos pessoas sempre dispostas a servir e adorar a Deus e se entregar de corpo e alma ao Senhor quando tudo está correndo devidamente como eles querem, como eles almejam. A gente vê tantas pessoas hoje felizes da vida, aí contando grandes vitórias que Deus concedeu, as conquistas que Deus concedeu a eles. Então é muito bom e gratificante de fato. Só que quando as coisas se tornam difíceis, quando as coisas se complicam, e aí, qual é a postura? Quando é o momento de nós sermos provados a nossa fé, nós às vezes deixamos a fraqueza, o desânimo, a frieza tomar conta do coração, pensando em desistir. A gente já ouviu muitas palavras e a gente até reivindica alguns direitos, como que, por exemplo, promessas que Deus tem na nossa vida. Mas a gente se esquece muitas vezes de que com a palavra de promessa de Deus na nossa vida, com ela, vem um pacote completo, não é verdade? Vem um pacote completo do que? De provação. De provação. Se Deus falar assim, olha, pastor Daniel, meu filho, eu vou te levantar como um grande missionário, você vai atravessar as fronteiras e vai pregar o evangelho em regiões remotas, vai em áreas de difícil acesso. Aí aquela palavra é gratificante, maravilhosa, nossa, que coisa linda, eu recebi uma chamada de Deus. Mas se esquece e se desconsidera de que nessa jornada, nessa caminhada que ele vai fazer até a concretização do que de fato Deus prometeu a ele, vai haver muitos espinhos pelo caminho. E o nosso problema está aqui, muitas vezes não observar os espinhos que estarão diante de nós, os desafios que estarão diante de nós, quando nós recebemos com alegria as promessas de Deus. Aleluia. É isso que acontece muitas vezes. Lembra quando Deus falou para mim, Deus falou para mim assim, olha, eu vou fazer de você um grande pregador da palavra, você vai pregar a minha palavra, e eu alegre, me lembra até hoje, glória, faz de mim, Senhor, um pregador da tua palavra, eu quero ser um pregador da tua palavra, quero ser um pastor. Aí um dia na rádio Deus usou um irmão para falar comigo, falou, meu filho, até hoje você estava aí só comendo comida light, só comendo, alimentando, com palavrinhas adocicadas, mas a partir de hoje vai vir uma feijoada para a tua vida, se prepara porque vai vir grandes desafios, e de lá para cá, irmãos, é só Deus para dar força e ter misericórdia, porque a gente se esquece às vezes daquilo que Deus nos prometeu, por causa das dificuldades que vem junto com as promessas de Deus. Deus fala, eu vou salvar a sua casa, eu vou salvar a sua família. Mas aí chega a ver, você olha para os seus familiares e parece que não está fluindo o negócio.
Parece que não está acontecendo, não há sinais de conversão, não há sinais de mudança de comportamento, de conduta, e muitas vezes a gente fica naquela expectativa de ver a transformação, né? A mudança. Não, eu quero ver o meu parente, o meu filho, a minha esposa, ou o seu marido transformado, ou seu irmão, ente querido, eu quero ver toda a minha casa, toda a minha parentela salva, porque Deus prometeu que salvaria os meus parentes. Pois é, Deus prometeu que salvaria os meus parentes, os meus familiares, mas muitas vezes essa promessa não está inclusa, aleluia, a condição de que você veria a salvação deles. E às vezes a gente tem essa expectativa, pastor Gustavo, porque Deus fala assim: olha, Nail, eu vou salvar os seus parentes, os seus irmãos. Eu falo: amém, Senhor, eu creio que o Senhor vai salvar. Mas aí o tempo passa e eu não vejo salvação, e de repente o Senhor resolve me recolher. Aí eu parti daqui, estou na glória com o Senhor, aguardando o grande dia da ressurreição. E quando eu parto daqui para a eternidade, passa um tempo, vem todos os meus familiares para a presença de Deus. Deus cumpriu a promessa dele, sim ou não? Se cumpriu a promessa do Senhor, mas a minha expectativa antes era de ver a salvação deles, de ver eles serem salvos, porque eu criei em mim, em meu coração, essa ideia, quando na verdade Deus não falou nada disso. Então é uma análise que a gente tem que fazer, um cuidado que a gente tem que ter, sem contar que durante essa minha crença vem os desafios, vem todas as coisas às vezes para querer dar a entender que não vai acontecer, e assim é com tudo aquilo que Deus nos promete. Vem junto com as promessas de Deus um momento de provação, para que você entenda que as promessas de Deus não dependem do que você pode ou não fazer, porque quando Deus promete, Ele cumpre independente das nossas condições ou não. Louvado seja o nome do Senhor. Agora preste bastante atenção. Paulo recebeu a promessa: vou fazer de você um vaso escolhido. Tu és um vaso escolhido nas minhas mãos para levar a minha palavra entre os gentios. E Jesus ainda havia advertido ele, falando: eu vou mostrar o quanto ele deve sofrer por causa do meu nome. Agora sabe o que é engraçado? Que quando Deus fala assim, pastor Gustavo, irmãos de igreja do Senhor, que Jesus iria mostrar o quanto Paulo iria sofrer por causa do nome dele, Jesus não falou isso para Paulo, não. Jesus falou para quem? Jesus falou para Ananias. Quando Jesus está lá em Ananias, na casa de Ananias, ele fala assim: olha, vai até lá, rua chamada direita, procura na casa de Simão, e pergunta por Paulo, ele está orando lá, vai lá. Aí Ananias olha e fala: Senhor, esse homem aí, ele é perseguidor da tua igreja, ele tem autorização dos principais líderes para encerrar na prisão os teus servos. Aí Jesus fala para Ananias assim: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, e eu vou mostrar o quanto ele deve sofrer por causa do meu nome. Mas para Paulo, Jesus não falou nada disso não. Sabe por quê? Porque se Jesus mostrar o grau de sofrimento que você vai passar por amor ao Evangelho, talvez você pense assim: eu não quero mais não, eu não quero não, deixa eu aqui quietinho no meu canto. Porque é assim, nós temos a tendência em recuar na maioria das vezes em que a gente se depara com um desafio. Olha só para José, quando Deus deu sonho para José. Deus só deu sonho para José, mas não mostrou que ele seria odiado pelos irmãos, não mostrou que ele seria vendido pelos irmãos, que ele seria lançado na cisterna, não mostrou que ele seria caluniado pela mulher de Potifar, não mostrou que ele seria encerrado no cárcere. Deus só mostrou um sonho para José, para que José mantivesse o seu foco no sonho. Quando as dificuldades vier, José, olha para o sonho. Quando a cova vier, José, olha para o sonho. Quando as pessoas te odiarem, José, olha para o sonho. Quando você for traído, José, olha para o sonho. O que eu estou querendo te dizer? Que quando você vê as dificuldades, quando os problemas vierem, olha para o que Deus te prometeu e mantenha fé nisso, porque Ele vai cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Agora vamos voltar para cá. Paulo está no cárcere, passando por essas dificuldades por causa do amor à palavra do Senhor. E todos nós sabemos o que aconteceu. Enquanto eles estão presos, os lábios e a boca, a língua estão soltas. Eles fazem o quê? Vamos reclamar? Não. Vamos amaldiçoar, vamos xingar, vamos gritar junto com esse povo aqui que está sofrendo. Irmãos, olha só que coisa interessante.
meditando num texto, eu estou preparando uma mensagem aí, 2 Samuel 18, versículo de número 8, que fala ali de uma situação bem complicada, né? Que Davi teve que lidar com a morte do seu filho Absalão. Mas ali ele diz que eles travaram uma guerra, e o texto diz assim, que mais foram mortos pela floresta aqueles que foram mortos pelo fio da espada. Então vou te explicar direitinho o que eu quero te dizer com isso aqui. Porque um dos pontos que nós vamos observar aqui durante o momento de oração, sabe o que é? É a transformação do ambiente. A transformação do ambiente. Paulo e Silas, eles estão em um ambiente totalmente desfavorável, num ambiente totalmente negativista, numa situação em um lugar que não dava a ele perspectiva alguma de coisas boas, era só coisa ruim. Mas o que eles fazem? Eles deixam se influenciar pelo ambiente onde eles estão, eles se deixam influenciar pelo clima que estava ali dentro daquela prisão. Eles deixam se influenciar pelos outros presos que estavam ali, talvez há mais tempo que eles. Não! Eles transformaram aquele ambiente pelo poder do Espírito Santo na vida deles. Aleluia. E é isso que é muito interessante, irmãos. Por quê? Porque, como eu falei, eles estavam em um ambiente totalmente desfavorável. E enquanto eles ali estavam, não deixando se influenciar pelo ambiente, pelo negativismo, pelos presos que ali estavam, até pela condição em que eles se encontravam de prisão, eles começam a adorar a Deus, cantando louvores e orando ao Senhor. É o melhor remédio para nós. Aleluia. É o melhor remédio para nós, para a igreja, para você, para mim. O que a gente vai fazer quando as coisas estão difíceis? Quando a situação está complicada, seja no trabalho, em casa, com a família, seja no dia a dia, o que a gente vai fazer? Vai se deixar influenciar por todas as tribulações que estão ao nosso redor? Já que está todo mundo indo, eu vou também. Já que está todo mundo nessa mesma tribulação, eu vou me deixar influenciar e vou também. Lembra do que sua mãe falou? Não sei se sua mãe falou isso para você, mas a minha falou. Mas se todo mundo vai, você não é todo mundo, né? Você não é todo mundo. Então está todo mundo num negativismo terrível. Você vai deixar se levar também? Não! Vai fazer diferente. Vai ser diferente. Paulo e Silas está aqui, todo mundo lá talvez xingando até. Chegou mais 2 bandidos aí. Chegou mais 2 ladrão aí, preso. Está aqui. E amaldiçoava, xingava, falava para mim todo tipo de atrocidade. Esse carcereiro miserável, vem aqui para a gente matar você. Aí Paulo e Silas entrando ali, e colocados sobre o tronco, preso ali. Agora eles olham um para o outro e falam: meu Deus, olha onde a gente veio parar. O que a gente vai fazer agora? Não tem mais nada para fazer. Vamos orar e vamos cantar louvores ao Senhor. É o melhor remédio, irmãos. É o melhor remédio. E olha que Deus opera, irmãos, nessa hora. Deus opera, eu falo isso como uma testemunha viva de quanto Deus ele se faz presente no momento em que a gente está numa dificuldade e a gente começa a orar e cantar louvores a Deus. Aleluia. Aleluia. E só quem já passou por isso que eu vou falar agora, sabe do que eu estou dizendo. Muito antes de eu casar, a Andressa estava morando naquela favela terrível ali do São João, sozinho, tinha umas coisinhas para fazer, eu estava triste, já era crente em Cristo Jesus, mas estava lá. Aí eu falei: quer saber da coisa? Vou lavar a louça. Aí eu fui lavar a louça. Aí eu comecei a lavar a louça, enquanto eu lavava a louça, comecei a cantar aquele livro, pastor Gustavo da Água, acho que é o 193. Se tu minha alma a Deus suplicas, e não recebes, confiando fica em tuas promessas, que são ricas e infalíveis para te valer. Porque te amates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo em
Em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Aleluia! Aleluia! Tá vendo? Só esse pedacinho só do que aconteceu aí, não é gostoso, não é bom demais. Agora imagina só, irmãos, eu estava lá sozinho, sabe? Não tinha parente, não tinha irmãos, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha amigos do lado. Mas aí quando eu comecei a cantar, irmãos, eu comecei, sabe, a louvar a Deus, e a voz começou a ficar cada vez mais alta, eu estava gritando. Irmãos, eu comecei a sentir como se alguém tivesse me abraçado assim, um calor me subiu aqui pela espinha, eu comecei a me arrepiar todo, e aí eu entendi, irmãos, era Deus presente naquele lugar, aleluia. Eu comecei a glorificar a Deus e me alegrar. A tristeza bateu em retirada, a tristeza do abandono, a tristeza do estar sozinho, solidão, a tristeza promovida por um sentimento de desprezo foi dissipada pela alegria contagiante da presença do Espírito Santo de Deus que mudou aquele ambiente. Louvado seja Deus. O que eu quero te dizer é que você, quando está em situações difíceis, a melhor receita, o melhor remédio para se ver livre dessas angústias, sabe o que é? Não é você deixar se levar como a maioria deixa, não. É você louvar e adorar a Deus, orar e buscar o Senhor, engrandecer o nome dele. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aconteceu com Paulo e Silas, mudou o ambiente. Aquele lugar onde só era negativismo, só era um espírito de tribulação, passou-se a ter uma calmaria, uma tranquilidade. Os presos que estavam ali foram sendo silenciados um a um, e todos começaram a ouvir. Eu vou prestar atenção no que esse homem está cantando, eu vou prestar atenção no que esse homem está orando, eu vou ficar em silêncio. E aí um outro começou a passar para o outro: olha, fica quieto aí, vamos ouvir o que eles estão cantando e orando aqui. E foi passando um para o outro, e de repente todo o cárcere, todos os que estavam presos começaram a ouvir. Aleluia. Agora preste bastante atenção, porque no contexto histórico arqueológico da época diz que Paulo e Silas, eles foram encerrados no mais profundo da prisão. No mais profundo da prisão, sabe por quê? Porque tinha pelo menos 3 níveis. Aleluia. Aquelas prisões que Paulo e Silas estavam. No primeiro nível ficavam os presos mais light, aqueles que não eram de grande perigo para o Império Romano. No segundo nível ficava aqueles que tinham uma periculosidade um pouco maior. E no terceiro nível, que era onde tinha lodo, era uma escuridão terrível, era sujeira para todo lado, rato, ficava os presos das piores espécies. E Paulo estava lá no meio desses aí, juntamente com Silas. E aí, quando eles começam a cantar e a louvar a Deus, não importava a profundidade em que ele se encontrava, Deus visitou aquele lugar, aquele ambiente, mudou todo o ambiente, e as cadeias se abriram para a glória de Deus. Sabe o que é isso, meus irmãos? É que não importa o quão profundo esteja a pessoa, mas pode estar no fundo do poço, no charco de lodo, quando ela começa a adorar, começa a louvar, começa a orar a Deus, Deus vai lá onde ela está, arranca ela do fundo do poço, do charco de lodo, firma os pés dela sobre uma rocha e põe um cântico nos lábios dela. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que coisa tremenda. Aleluia. As cadeias foram se quebrando uma a uma, as portas foram se abrindo uma a uma, e o carcereiro que estava lá guardando, que foi tomado por um sono. Ai, meu Deus do céu, que coisa tremenda. O cárcere sacudiu, irmãos, e mesmo o cárcere sacudindo, foi difícil dele acordar. Ele só despertou depois que as cadeias se abriram, que as portas estavam todas abertas, né? E aí, olha só, dá a entender isso, pastor. Medita aqui comigo, medita. Olha só, o cárcere treme, as cadeias se abrem, as portas de todos se abrem. Aí ele desperta do sono, e quando ele desperta do sono, ele vai ver e vê que as portas estão todas abertas. Se você
raciocinar um pouquinho, você vai entender. Existe um lapso de tempo entre o momento em que o cárcere sacode e as portas se abrem e o momento em que o carcereiro entende e vê que as portas de todos se abriram. Então quer dizer o quê? Que entre esse tempo que o cárcere se abriu e o carcereiro percebeu que as cadeias estavam abertas, ele estava fazendo o quê? Dormindo. Isso mostra o como Deus é tremendo. Porque ele sacudiu o cárcere, e sacudiu o cárcere de tal modo que as portas se abriram, mas ao mesmo tempo fez com que o carcereiro não despertasse com um tremor. E ele ficou lá dormindo. E aí quando ele acorda, ele vê que as portas de todos estão abertas. E o que ele faz? Ele pensa que todos os presos fugiram. Ai, irmãos, isso é uma questão de um raciocínio lógico. Está aqui a porta aberta, a terra treme aqui. Obviamente que quem está acordado vai logo ver todo mundo saindo. Só que não, a terra tremeu, as portas se abriu, e depois disso ele acorda e vê as portas estão abertas, todo mundo fugiu, eu vou me matar. Por quê? Porque já que eu vou morrer mesmo, porque estava todo mundo sob a minha guarda, o Império Romano vai mandar me matar, então eu vou dar cabo da minha própria vida. Aí Paulo e Silas lá de dentro, não precisa fazer isso não. Aleluia, todos nós estamos aqui, sem exceção alguma, dos mais bonzinhos aos mais periculosos, todos nós estamos aqui, do mais bonzinho até o da pior espécie, está todo mundo aqui envolvido pela presença do Espírito de Deus, aleluia, aleluias. E aí o carcereiro, todo trêmulo, vai correndo até Paulo e Silas e diz: e aí, o que eu preciso fazer para ser salvo? E aí Paulo diz: olha, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Ele leva Paulo e Silas até a casa dele, e lá Paulo prega a palavra. A palavra é pregada de salvação. Fala-se de Jesus Cristo. E todos que ali estavam, além de ter se entregado a Jesus Cristo, foram batizados. E o que é interessante aqui, meus irmãos, é que aqui no verso de número 34, então levando-os à sua casa, lhe pôs a mesa, na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Sabe por que eles estavam alegres aqui? Sabe por que eles estavam alegres? Não era porque ninguém tinha sido se evadido da prisão, não. O carcereiro e a casa deles estavam alegres, não é porque eles tinham ganhado na loteria ou, adquirido alguma vitória financeira, não. Sabe por que eles estavam alegres? Porque todos eles foram salvos pelo poder da palavra de Deus. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção, assim, de uma forma muito séria. O que é que de fato tem alegrado o nosso coração? O que de fato tem nos tornado pessoas alegres quando nós estamos aqui diante do altar do Senhor, ou no dia a dia, né, na nossa ida e vinda, enquanto aqui estamos nesse mundo? O que de fato tem sido a base da nossa alegria? Esse texto, embora mostre um grande milagre do tremor de terra, e todos ali saem com vida ou permanecem com vida por causa do terremoto, que foi um terremoto terrível. O maior milagre que acontece aqui não é as portas terem se abrido, não, mas sabe o que foi o maior milagre? Foi a salvação desse carcereiro e de toda a sua casa. E além de ter sido o maior milagre, foi o maior motivo da alegria deles, saber que eles foram salvos em Cristo Jesus. E é essa a nossa maior alegria, tem que ser essa a nossa maior alegria, meus irmãos. Sabe o que é interessante, meus queridos? A gente hoje inverte um pouco os valores daquilo que Deus valoriza, porque é óbvio que nós vamos nos alegrar quando há uma pessoa que é curada de uma enfermidade, que recebe uma vitória, sabe, que alcança uma porta aberta, que conquista um milagre da parte de Deus.
Deus. É lindo demais e é bom isso. Nós devemos sim se alegrar. Mas infelizmente não só aqui nas igrejas, mas nas igrejas de modo geral, quando se fala de salvação, quando vem um pecador arrependido para Jesus Cristo, pouca coisa se faz e pouca alegria se expressa diante daquele milagre de salvação. A gente vê na internet, às vezes, vídeo de pessoas que receberam um milagre e é uma alegria muito grande, mas quando se fala de salvação, olha, tanta pessoa aceitou Jesus, a pessoa se entregou a Jesus Cristo, os irmãos, amém, glória a Deus por isso, e fica, sabe, uma coisa tão assim superficial. Mas a Bíblia, ao oposto desse tipo de sentimento, mostra que enquanto aqui na terra há uma superficialidade com relação à alegria da salvação, lá na eternidade a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, aleluia, do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. Meus irmãos, dá para ver o semblante de muitos crentes na igreja que quando estão aqui diante do altar do Senhor adorando, ali está uma cara comprida, um espírito de tristeza e de angústia, não sente mais a alegria em estar na presença de Deus e muito menos ainda em saber que foi salvo. Eu chego e digo: você é salvo em Cristo Jesus. A pessoa diz amém, glória a Jesus. Irmãos, a alegria da salvação, ela deve ser transbordante na nossa vida, e porque não foi por mérito, principalmente porque não foi por mérito nosso, não é porque eu fui bonzinho, ou porque você foi boazinha, porque foi você bonitinho ou bonitinha, ou porque você fez coisas boas, não, porque nós não éramos dignos de nada, não merecíamos nada, não éramos nada, mas Ele nos salvou pela graça infinita e misericórdia dEle, aleluia, louvado seja Deus. E o salmista, inclusive, Salmo 51, depois que ele peca, olha só, depois que ele peca, dentre todas as coisas que ele havia perdido, só teve uma que ele suplicou para que Deus não deixasse ele perder. O que foi? Duas. Duas. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Aleluia. Eu almejo no meu coração que todos nós aqui nessa igreja sejamos pessoas alegres quando entramos aqui para adorar, para louvar a Deus, mas que essa alegria não seja até mesmo nem pelo fato de Deus operar algum milagre, mas pelo fato de sermos pessoas salvas em Cristo Jesus, porque Jesus nos salvou, aleluia, porque Ele nos transformou, porque Ele trouxe a salvação dEle em nossa vida, em nossos corações, fez algo impossível, inalcançável e inatingível por nós, aleluia. Pegou a nossa mão lá toda lamacenta e pecaminosa, e as mãos do Pai Todo-Poderoso, e nos reconciliou com Ele, nos dando uma nova oportunidade para estar diante dEle em adoração, tendo em nosso coração a certeza de que aquele que está em Cristo, nova criatura, e as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Louvado seja Deus. E a alegria foi tão contagiante na casa desse carcereiro que ele leva Paulo e Silas para a casa dele. E para celebrar aquela alegria, o que eles fazem? Eles colocam uma mesa posta. Uma mesa. Está aqui, irmãos, a mesa. Está aqui a mesa. Você vai participar desse momento maravilhoso. Que ao tomar desse pão e beber desse cálice, que no seu paladar físico você vai sentir o gosto do pão, o gosto aí do suco de uva, aqui no seu paladar espiritual você sinta o gosto da salvação e a alegria na sua alma. Oh, aleluia, Espírito Santo de Deus, aleluia. Que essa alegria seja transbordante no seu coração, na sua alma, e que todos
porque Jesus me salvou. E o carcereiro aqui, então, alegre, junto com toda a sua família, celebra aquele momento maravilhoso na vida deles. E nós vamos fazer isso agora. Nós vamos celebrar a alegria da salvação em Cristo Jesus nas nossas vidas. Fique de pé, em nome de Jesus.